Existem diversos autores que aprenderam a ler em português para estudar a Constituição brasileira. A nossa Constituição ela é considerada o texto mais garantista de todo o mundo. E aí vários autores, como por exemplo, Raul Eugênio Zaffaroni, que era ministro da Suprema Corte da Argentina, Norberto Bobbio, aprenderam a ler em português para ler a Constituição brasileira, para entender como que é essa estrutura. Então ele é considerado um texto extremamente avançado, extremamente bem escrito, extremamente bem desenvolvido. E aí, por isso, obviamente, a gente, quando vai estudar o direito constitucional, a gente vai se desdobrar mais sobre a nossa. Mas, eventualmente, vocês vão ver aqui hoje, eu vou falar de outras constituições com vocês. Então, antes da gente entender o que é o direito constitucional, a gente precisa entender o que é o direito. E o direito, a gente pode dizer que ele é a norma que fundamenta tudo o que a gente precisa. Ele vai trazer todos os códigos de conduta do que é certo, do que é errado para as nossas relações. Então, como que funciona essa ideia do direito? É muito simples. Pensa comigo. Eu, lá na minha casa, fui criado por uma mãe que é escrivã de polícia e um pai que é policial penal. Então, minha criação foi bem rígida. Eu, geralmente, consigo entender quais são os limites das minhas ações. Então, eu sei que eu tenho que chegar aqui e tratar todo mundo com educação. Eu sei que, como eu criei aqui um compromisso com a instituição, eu tenho que vir aqui e dar aula porque eu estou sendo pago para isso. Então, eu sei fazer as minhas obrigações, quais são as minhas responsabilidades, mas eu sei também qual é o meu direito. Se um de vocês agir de maneira equivocada comigo, eu sei como que eu posso me postar e exigir que você haja da maneira correta. Agora, todo mundo sabe fazer isso? A gente tem numa sociedade em que todo mundo é consciente, em que todo mundo é educado, em que todo mundo trata todo mundo bem? Não, né? Exatamente aí que nasce o direito. O direito ele nasce da necessidade de regulamentar essas relações. Porque vão ter pessoas que não vão respeitar essas regras básicas de convivência. Então, quando a gente vai explicar isso, geralmente eu brinco o seguinte, nós temos a ética. A ética é o código de conduta social. Eu sei como eu tenho que tratar vocês sabem como vocês têm que me tratar, e nós todos aqui agimos com ética. Quando alguém age fora da conduta ética, quando alguém age fora dos padrões éticos, eu preciso do direito. Ou seja, eu preciso de uma norma estatal que vai impor à pessoa essa obrigação, que vai impor à pessoa esse dever de agir. Então, por exemplo, todo mundo aqui sabe que enquanto eu estou falando, vocês não podem ficar, por exemplo, tacando bola de papel em mim. Vocês sabem disso. Então, não preciso nem vir aqui e falar, gente, não taca, vou começar a aula, não taquem bola de papel em mim. Todo mundo sabe. Mas se eventualmente um de vocês tiver essa infeliz ideia, aí vai ser necessário o direito. Aí vai ser necessário utilizar essas normativas que regulamentam a vida social para que a gente possa conviver em sociedade e reestabelecer o parâmetro de normalidade. Então, a gente tem os padrões éticos, que são os padrões sociais. Por exemplo, aqui, se não existisse o direito, estava tudo bem, porque está todo mundo respeitando todo mundo. A gente só vai precisar do direito quando alguém ultrapassar essa linha. Então, o direito é isso, ele é esse conjunto de regras, de normas estabelecidas para garantir o bom funcionamento da sociedade. Para que, caso alguém saia minimamente dessa expectativa social, a gente tenha, então, um instrumento para exigir que você cumpra. Eu vou falar disso melhor agorinha. E aí, o direito ele se divide em duas classes. Eu tenho o direito público, que é o direito em que o Estado impõe, vai regulamentar a relação estatal com as pessoas. Então, por exemplo, o direito penal, ele é direito público. Por quê? Porque é o Estado que vai impor uma pena se alguém cometer um crime. Então, ele regulamenta ali a relação entre o Estado e a pessoa quando eu tenho o cometimento de um crime. O direito tributário, não é o Estado cobrando tributo? Não é o Estado cobrando imposto da gente? Então, ele também é um ramo do direito público. O direito do trabalho também é um ramo do direito público. É o Estado falando, empregador, você não pode fazer tudo que você quer, não. Você precisa chegar ali, cumprir uma série de normas, pagar uma série de direitos. Você não pode fazer do jeito que você quiser, não. Trabalhador, você também não pode fazer do jeito que você quiser, não. Você precisa chegar em determinado horário, ir embora em determinado horário, tirar tantas horas de almoço. Você precisa cumprir as ordens, tem a hierarquia, a subordinação. Você precisa apresentar determinados documentos. Então, é um ramo do direito público.
E eu tenho os ramos do direito privado. Quais são os ramos do direito privado? O direito privado ele vai regulamentar relações entre pessoas. Relações em que as pessoas estão no mesmo grau de hierarquia. Vou dar um exemplo para vocês. O direito civil. Se eu quero comprar um carro de você, a gente vai fazer um contrato de compra e venda. Eu e você estamos em pé de igualdade. Somos duas pessoas. Um quer vender, o outro quer comprar. Então isso é um ramo do direito privado, porque ele regulamenta a relação entre pessoas. Outro ramo do direito privado é o direito empresarial, que vai regulamentar ali a relação entre empresas e de empresas com pessoas, né? Entre fornecedores. Então eu tenho ali um ramo do direito privado. Então, quando eu falo ramo do direito público, eu tenho que ter o Estado envolvido numa relação que é desbalanceada. Então, direito do consumidor, direito penal, direito tributário, direito do trabalho. E quando eu tenho uma relação entre duas pessoas que estão no mesmo grau de hierarquia, que estão em situação de isonomia, eu tenho ramos do direito privado, como direito civil, direito empresarial. Agora, a pergunta que eu faço para vocês: você acha que o direito constitucional é um ramo do direito público ou do direito privado? Um ramo do direito público, obviamente. Por quê? Porque quem fez a Constituição? A Constituição ela cuida da organização do Estado, ela cuida da organização do Estado nas suas relações internacionais, ela cuida do sistema de governo que a gente vai ter, que no nosso caso é uma república democrática, né? Fala lá no artigo 1º, e ela cuida ainda dos nossos direitos em face ao Estado. Tudo aquilo que está lá no artigo 5º da Constituição são direitos que nós temos, né? Que é os direitos e garantias fundamentais, em relação ao Estado. Então, quando ele fala assim, aos litigantes em processo administrativo e judicial, será garantido o direito ao devido processo legal. Significa o quê? Que o Estado não pode me prender sem ter um processo. Que o Estado não pode tomar os meus bens sem ter um processo. Quando fala lá que a casa, o lar, é o asilo inviolável do indivíduo, significa que o Estado não pode invadir minha casa. A menos que tenha lá aquelas condições, né? Flagrante delito, pedido de socorro.